Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Vamos meditar Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. No tempo de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote do nome de Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem de sua graça, coube-lhe por sorte, segundo o costume, em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, a hora da oferenda do perfume. Apareceu então um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do perfume. Vendo, Zacarias ficou perturbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo disse: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti um motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante de Deus com espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho, e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem. Visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias, e admirava-se de que ele se demorasse tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhe podia falar, e compreender o que tivera no santuário na visão. Ele explicava isso por acenos, e permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultava, dizendo: Eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim, para tirar o meu opróbrio dentre os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando o Ricardo estava contando ali da irmã, eu quase caí do banco, porque ela tem uma parte que ela falou, né? Eu quero ofertar minha vida como um perfume agradável a Deus. Quem prestou atenção percebeu isso que a irmã disse. Isso tem a ver com o Evangelho de hoje, perfume. Aqui no começo, no tempo de Herodes, Zacarias, que era sacerdote pela ordem de Abias, ele ia ofertar um sacrifício ao Senhor. E este sacrifício, ele era oferecido oração, e essa oração era como que um perfume que subia e chegava ao coração de Deus. Então, fazendo associação com a vida da irmã já também, a nossa vida tem que ser esse sacrifício, esse perfume de agradável odor a Deus, que chega até o céu. E a nossa oração também tem que ser desse mesmo jeito, uma oração agradável, que chega aos céus. Como aquele salmo que diz que as minhas orações possam subir como incenso ao Senhor. Então, que nós possamos oferecer, como Zacarias, um sacrifício ao Senhor.
Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles podiam casar. Então eu quero já deixar esse detalhe aqui. Por que hoje em dia os sacerdotes não casam? Porque a igreja determinou assim. Antes do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, ela reconhecia que era lícito se casar. E a partir do Novo Testamento, todos os sacerdotes não se casam. Pontuando isso para não ficar uma confusão na cabeça de ninguém. E tem algo interessante nesse evangelho. Aqui fala que ele é da classe de Abias. Provavelmente vocês já ouviram de algum protestante falando assim: nossa, como é que vocês sabem que o Natal é 25 de dezembro? Não está escrito na Escritura, mostra para mim na Bíblia. Porque eles têm muito isso, né? Mostra para mim na Bíblia. Só que nós católicos, nós não somos um povo de um livro. Nós somos um povo de uma pessoa, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos 3 tripés na Santa Igreja: o Sagrado Magistério, que são os sacerdotes, os bispos; a Sagrada Tradição oral, que passou de boca em boca por muito tempo; e a Sagrada Escritura. Então, nós somos inspirados e movidos por esses três meios. Então, a tradição e os arqueólogos, eles começaram a estudar sobre isso. Por que eles jogaram essa data no 25 de dezembro? Para a gente entender, o segundo turno da classe de Abias, ele começa entre 24 e 30 de setembro. Então pensa comigo, quando foi anunciado isso daqui, que João Batista, nosso padroeiro, ia se encarnar, ele ia ser concebido no ventre de Isabel, foi entre 24 e 30 de setembro. Se a gente fizer os cálculos, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Até março dá 6 meses. Aquilo que o arcanjo Gabriel diz aqui em Lucas 1,36: também Isabel da aparenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Então, quando Nossa Senhora recebeu o anúncio, Isabel já estava com 6 meses. Então, 25, provavelmente 24, 25 de setembro, foi o nascimento, foi o anúncio do nascimento de João Batista. 6 meses depois, 25 de março, o anúncio a Nossa Senhora. Depois, mais 3 meses, 24 de junho, o nascimento de João Batista. E a gente contando de junho até dezembro, mais 6 meses, 25, dá o Natal, o nascimento de Jesus. Lógico que não é uma data exatamente cravada, mas é a data mais próxima que nós temos. E aqui, neste Evangelho, Zacarias estava exercendo isso, a vocação dele, ofertando esse perfume a Deus. E aqui, quando o anjo chega para ele, tem 4 coisas que impedem a gente fazer a vontade de Deus, que pode impedir eu e você. A primeira coisa é o medo. O medo pode nos impedir de fazer a vontade de Deus. Quantas vezes Deus pediu algo para mim e para você, por medo nós não fizemos? Por medo que as pessoas iam falar, por medo que ia acontecer, por medo de tantas coisas. O medo muitas vezes impede a gente fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela reside na ousadia, na coragem. Filhos de Deus que são guiados pelo Espírito são corajosos. Zacarias não foi, por mais que ele era sacerdote. Olha a primeira coisa que o anjo disse para ele: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, e tu chamarás João. Então ele estava com medo nessa hora. Quando ele viu o arcanjo, ele ficou com medo. Quando a gente vê a vontade de Deus, muitas vezes, vai vir o medo de a gente realizar ela. Mas nós não podemos deixar o medo barrar a gente, travar a gente de fazer a vontade de Deus. E a palavra não tenhas medo é repetida 366 vezes na Bíblia. Não sei se vocês sabiam. Nós, quando nós temos o ano bissexto, nós temos 366 dias. Porque todos os dias Deus diz para mim e para você: não tenhas medo, eu estou contigo. Todos os dias, nada que Deus faz por acaso. Tem isso 366 vezes na Bíblia, não é acaso, não existe acaso, irmãos.
milagre é isso, isso é tudo é providência. Assim como a história desse irmão, que ela falou que quer ofertar sua vida como perfume. O Evangelho fala que Zacarias ele ofertava um holocausto, um sacrifício de perfume agradável a Deus. Nós devemos estar atentos àquilo que Deus quer falar conosco. E Zacarias, por mais que ele era sacerdote, ele não estava atento, ele estava disperso. E quantas vezes eu e você estamos dispersos na Santa Missa, no grupo de oração, no momento que é para a gente estar com Deus, nós estamos dispersos, então nossa cabeça mil. A segunda coisa que pode nos impedir de fazer a vontade de Deus é a dúvida. Zacarias, aqui em Lucas 1,18, ele pergunta ao anjo: como terei certeza disso? Muitas vezes, quando nós recebemos um mover de Deus, uma inspiração de Deus, nós queremos uma certeza. E quando a gente tem uma certeza, a gente não está tendo fé que Deus está falando conosco. Nós não precisamos de certeza, nós precisamos de obediência. Obediência destrava coisas nas nossas vidas. A terceira coisa é a incredulidade e a falta de fé, que vem junto com a dúvida. Porque quem não tem fé, ele duvida de tudo, até mesmo aquilo que Deus disse. E aqui também Zacarias ele diz para frente: pois sou velho, e minha mulher é de idade avançada. Ou seja, ele colocando um limite naquilo que Deus pode fazer. Eu e você muitas vezes fazemos isso. Colocamos limite no agir de Deus. Deus ele só vai até aqui nessa planta, daqui ele não passa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se nesse ano você foi feliz, Deus pode fazer você muito mais feliz no próximo ano. Se esse ano foi difícil, mas você venceu, Deus vai te dar força para você vencer muito mais no próximo ano, porque Ele é Deus. E Deus, quando Ele promete algo, Ele não volta atrás. A palavra de Deus diz que Ele não é filho do homem para que minta, nem voltar atrás daquilo que Ele disse. Quando a boca de Deus diz algo sobre nós, aquilo se realiza. E a quarta coisa é a falta de paciência, que está aqui no versículo 20. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, e não que hão de se cumprir a seu tempo. Então, nós precisamos ter paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Em Eclesiastes 3 diz: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de dormir, há tempo de viver, há tempo para cada coisa. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E às vezes a falta de paciência de aguentar a promessa de Deus, nós não alcançamos essa promessa. Então, os quatro sinais que nos impedem de fazer a vontade de Deus é o medo, a dúvida, a incredulidade ou a falta de fé e a falta de paciência. Aqui tem um detalhe muito importante que fala que Isabela era estéril. E ser estéril no Antigo Testamento, o povo tinha uma mentalidade que eles achavam que era maldição. Aquela pessoa cometeu um pecado muito grave, aquela pessoa fez tal coisa, por isso ela não consegue ter filhos. Eles tinham como se fosse uma maldição. Só que aqui mesmo na palavra diz que Zacarias e Isabel eles eram justos diante de Deus. Então provavelmente muitas daquelas pessoas oravam para Isabel e Zacarias e começavam a julgar. Sem não esses dois. Deve fazer coisa escondida, deve fazer coisa errada escondida, porque não tem filho. Então imagina a situação. Só que Deus que sondava os corações sabia que eles eram justos. E eles ficaram esse tempo todo esperando. E por que às vezes Deus permite a espera para Isabel, para Zacarias e para mim, para você? Porque nessa espera, nesse tempo de Deus, há uma purificação em nós. Porque tem bênçãos que se a gente recebeu hoje, a gente joga fora, a gente desperdiça. Se a gente alcançar a graça que nós estamos pedindo muitas vezes hoje, e a gente não tem estrutura para aquilo, a gente joga fora. Quem quer casar em casa hoje, mas não está preparado, logo está se divorciando. Quem quer um carro, mas não sabe cuidar desse carro, logo já está estragando o carro. Então na nossa vida, Deus ele só vai dar algo para nós, quando Ele vê que nós realmente vamos cuidar daquilo. Cuidar daquilo de verdade, não somente da boca para fora, mas a gente cuidar por completo daquilo que a gente está pedindo, não só para receber a graça, mas cuidar daquela graça.
E a gente tem que tomar um cuidado, que mesmo sendo da igreja, nós podemos ter esse medo, essa dúvida, essa falta de fé, essa falta de paciência, que pode nos impedir de alcançar essa graça que nós desejamos. E quando vir todos esses sentimentos, o que nós devemos fazer? Entregar para Deus e pedir auxílio do Espírito Santo. Quando vier o medo, pedir ao Espírito Santo me dar coragem. Quando vier a dúvida, para o Espírito Santo que o Senhor seja a minha certeza. Quando der a falta de fé, que nós possamos fechar os nossos olhos e andar. E Deus vai abrir o mar. Deus vai abrir o mar para a gente passar. De pé juntos, acreditar. E pedir também quando vier a falta de paciência, de se conformar com a vontade de Deus. A coisa mais difícil do nosso tempo é se conformar com a vontade de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Que você possa pensar nessas perguntas que eu vou fazer para você. O que está estéril na sua vida? O que está estéril na sua família? O que está estéril em você? O que está estéril nos seus sonhos? O que está estéril nos seus projetos, na sua vida, no seu coração? Nós estamos nos preparando para o Natal. Às vezes nosso coração é uma terra infértil, estéril, não está produzindo frutos. Para receber Jesus, nós precisamos ter um coração limpo, purificado, contrito, aberto. Precisa ter um coração apaixonado por Jesus. Quando nós vamos para um lugar, nós vamos desejar nos encontrar com um amado. Assim como quando a gente está apaixonado aqui na terra, a gente quer encontrar a pessoa amada. Jesus é o nosso amado, nós precisamos ter esse desespero, esse desejo de encontrar o nosso amado na Eucaristia. Como que está o nosso coração para este Natal? Será que você e eu precisamos nos confessar para nos purificar, para ser uma pessoa melhor? E quando eu estava rezando para vir para cá, Deus colocava muito no meu coração pessoas cansadas, pessoas pensando em desistir, pessoas desesperadas, pessoas sem paciência, pessoas que estavam deixando os sonhos morrer no seu coração. Os seus sonhos mesmo. Eu digo para você, não pare de sonhar. Não enterre os seus sonhos. E muito mais, não enterre os sonhos de Deus na sua vida. Não é porque não deu certo nesse ano que no próximo não possa dar certo. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Tenha paciência, espere o tempo de Deus. Após a tempestade, Deus acalma o mar. Após a tribulação, Deus traz calmaria, traz a paciência, traz a quietude. Nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos onde você está. E aí, querendo para Deus, o que está estéril na sua vida? O que está estéril na sua família? Vai pedindo para Deus te dar essa coragem, essa fé que falta. Vai pedindo para Deus para que você viva os sonhos dele na tua vida. Quero pedir intercessão de Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora grávida, ela que intercedeu e vinha intercedendo por nós. Intercede, Mãe, nas bodas de Caná, por cada pedido nosso, para que nós possamos sonhar os sonhos de Deus no próximo ano, que não seja apenas uma virada de ano, mas seja uma virada de conversão, uma virada de mentalidade, uma virada para a vontade de Deus, que nós possamos abandonar aquilo que nós precisamos, que nós possamos nos aproximar daquilo que é necessário. Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar na tua família, deixa Deus sonhar nos teus projetos, deixa Deus sonhar em tudo no próximo ano, deixa o Senhor sonhar, para de querer controlar tudo, deixa Deus controlar, deixa Deus guiar, deixa Deus conduzir, deixa Deus abrir a porta, deixa Deus fechar a porta que é necessária, deixa o Senhor ser Deus na tua vida, deixa o Senhor sonhar em ti.